Trabalho no Polo Sul, um lugar de beleza desoladora e condições extremas. Fomos enviados para o coração da Antártida, um vasto deserto de neve e gelo. Nossos dias eram longos e extenuantes, trabalhando das 7 horas da manhã às 18 horas, com pouco tempo para lazer. A conexão Wi-Fi via satélite, embora lenta, era nossa única ligação com o mundo exterior, mantendo-nos sãos durante os intermináveis dias de isolamento. No entanto, a atmosfera opressiva do local era inegável. Algo não estava certo. A maior parte do lugar ficava no subsolo, um verdadeiro labirinto de concreto cinza. Lá dentro tinha áreas com beliches separados para homens e mulheres, alguns quartos para casais, um banheiro grande com chuveiros e sanitários, 3 laboratórios e um refeitório bem abastecido. Nada tinha janelas. Além disso, havia uma enfermaria e 2 salas com sofás, usadas para terapia. Logo depois da entrada, com 2 portas, ficava a sala de recreação, onde tinha uma mesa de bilhar e um bar. As paredes estavam todas desgastadas e os quartos eram conectados por um corredor longo e sujo. Nesse corredor, também tinha 2 escritórios simples, com mesas e cadeiras. Eu acabava passando boa parte do meu tempo lá. Na parte de cima da estação, tinha um deck de observação que a gente acessava por uma escada. Esse deck tinha janelas de onde dava para ver e ouvir o lado de fora, mas a gente quase não ia lá. Normalmente, só subíamos para fumar, porque era quase tão frio quanto fora da estação. O lugar todo era mal iluminado, com luzes fluorescentes e umas lâmpadas espalhadas pelos cantos. No geral, parecia um inferno gelado, com paredes de cimento verde e sujo. Lá fora, o cenário era exatamente o que você imagina da Antártida, neve sem fim por todos os lados. Era como andar num oceano branco, sem ter onde se segurar. Confesso que fiquei surpreso com o motivo de chamarem tantas pessoas para essa expedição. Éramos 12 no total, quando normalmente 6 já seriam suficientes. Todos éramos especialistas em nossas áreas, mas a variedade de profissões chamou a atenção. Normalmente, expedições assim têm um objetivo bem específico, mas dessa vez parecia diferente. O primeiro do grupo era um médico finlandês, experiente em cuidar de ferimentos no frio extremo. Depois, tinha um físico, o que foi curioso, porque o trabalho dele é geralmente teórico e exige sua própria equipe. Em seguida, vinha um casal britânico, ambos geólogos. Também havia 3 homens na faixa dos 30 anos, responsáveis pela manutenção e direção de veículos, especialistas em trabalhar em temperaturas congelantes. Uma jovem bióloga negra fazia parte do grupo. Ela usava o cabelo preso num coque e estava sempre de jaleco, super focada no trabalho. 2 terapeutas também foram incluídos, o que achei estranho. A primeira era uma mulher de meia idade, com franja loira e sempre sorridente. Já o segundo era um homem alto e magro, com cabelo preto bem liso. Ele tinha um ar intimidador e poucas pessoas se aproximavam dele. Eu mesmo evitava contato. Por último, tinha um cara que a princípio pensei ser o cozinheiro, mas descobri que a gente tinha que preparar nossa própria comida. Ele era estranho, meio quieto, com jeito de quem não queria conversa. Quando tentei falar com ele, ele simplesmente me ignorou. Acabei achando ele a melhor pessoa da expedição, porque ficava na dele 100% do tempo. Eu era o capelão da expedição. Sei que parece estranho, afinal, tínhamos uma equipe pequena e, ainda assim, decidiram que precisávamos de um capelão. No começo, também achei meio sem sentido, mas não questionei. A oferta de pagamento era muito boa, e na minha profissão isso é algo raro. A expedição duraria 6 meses, e cada um tinha uma função específica. No meu caso, eu deveria observar e registrar os aspectos religiosos da missão e dar apoio espiritual para qualquer um da equipe, independente da fé ou religião. Era uma tarefa tranquila, mas parecia algo que se faz no primeiro ano da faculdade de teologia. Mesmo assim,
Aceitei e passei o tempo antes da viagem baixando filmes e jogos para ocupar as horas vagas. Surpreendentemente, várias pessoas vieram conversar comigo sobre religião. Eu acabei conquistando a simpatia do pessoal da manutenção depois de tomar uma cerveja com eles e bater um papo sobre catolicismo no sofá velho que ficava no banheiro. Sou pastor protestante, então, no começo, eles ficaram meio desconfiados, mas logo nos tornamos amigos. Apesar de não poder dar bênçãos ou ouvir confissões, acho que eles se sentiam mais aliviados só por poder falar sobre questões de fé, ou até mesmo ter uma conversa descontraída. O físico da equipe era ateu e adorava me provocar. Apesar dessas brincadeiras, nos dávamos bem, e ele se tornou meu segundo melhor amigo lá. Meu melhor amigo, no entanto, era alguém bem reservado. Ele sempre estava na sala de recreação, vestindo um moletom laranja e jeans, bebendo sozinho no bar improvisado. Ele quase nunca falava, mas eu respeitava o espaço dele. Nosso dia a dia era solitário. Passávamos muito tempo em nossas estações, almoçando refeições congeladas ou ração militar. Eu costumava meditar com o médico da equipe, que era budista. Ele dizia que aquele lugar tinha uma energia estranha. E com o tempo, comecei a sentir o mesmo. Às vezes, quando tudo estava em silêncio, eu jurava ouvir sussurros. Depois de um episódio em que tive certeza de escutar palavras claras, passei a usar fones de ouvido para bloquear o som ao meu redor. De vez em quando, recebíamos suprimentos lançados por um avião, incluindo cigarros, uísque e, claro, itens básicos como comida e água. Quem financiava tudo isso parecia ter muito dinheiro e um grande interesse na expedição, mas ninguém sabia exatamente qual era o objetivo dele. Uma vez por semana, íamos até um local de escavação usando um veículo especial para a neve. Pegávamos amostras do gelo e verificávamos o trabalho da equipe anterior. Usávamos arneses presos ao veículo para evitar acidentes no gelo. Por causa das condições extremas, só conseguíamos ir lá uma vez por semana, e a maioria dos dias era passada dentro da base. Estávamos completamente isolados. Se algo acontecesse, só teríamos ajuda quando o próximo avião chegasse, o que demorava uma semana inteira. Foi assim que passamos os 2 primeiros meses na base. A equipe que saiu naquele dia era composta por geólogos, biólogos e um técnico de manutenção para operar o veículo e os equipamentos. Eles estavam animados quando partiram e ficaram no local de escavação por horas. Mas quando voltaram, estavam visivelmente abalados. Eles entraram rapidamente na base enquanto eu estava na sala de recreação com o terapeuta. Ficou claro pelo olhar deles que algo estava errado. A geóloga saiu correndo direto para o quarto dela sem dizer nada. E seu marido foi atrás, chamando por ela. Tentamos entender o que tinha acontecido, mas percebemos que a bióloga estava chorando. O outro terapeuta apareceu e, sem falar nada, levou a bióloga para o consultório e fechou a porta. O médico chegou logo depois, perguntando alto: "O que está acontecendo aqui?" Ninguém sabia explicar. Perguntei: "E o Jack, o técnico de manutenção?" Abri a porta para olhar lá fora, mas só vi a bandeira tremulando, pegadas que se estendiam na neve e o horizonte de gelo brilhando. Os que não tinham ido à expedição se reuniram na sala de recreação. Enquanto isso, as vozes dos que voltaram do campo ecoavam em pânico do consultório do terapeuta. Quando finalmente saíram, os geólogos foram para os quartos sem falar nada, e a bióloga, ainda chorando, se sentou em uma das cadeiras, tentando se recompor. Depois de alguns minutos, ela começou a contar o que aconteceu. Chegamos ao local da escavação 1 hora mais cedo, às 6 da manhã. No início, tudo estava normal. Jack ficou no veículo cuidando dos arreios enquanto trabalhávamos. Eu estava cavando no gelo quando ouvi os outros chamarem. Descemos até a base do buraco, uns 30 metros abaixo, e encontramos algo duro. Todos começamos a cavar juntos e puxamos uma caixa enorme e antiga com uma fechadura.
Parecia algo da época da Segunda Guerra Mundial. Estava pesada e bem selada. Usamos uma corda para sinalizar o Jack, mas ele não respondeu. Gritamos por ele, mas nada. Depois de uns 10 minutos, subimos com dificuldade, levando a caixa conosco. Quando chegamos ao topo, Jack tinha desaparecido. Procuramos por mais de 1 hora, mas com a visibilidade que tínhamos, era impossível não vê-lo. Não havia buracos no gelo, nem sinais de que ele tivesse saído de perto do veículo. As pegadas dele não iam além de onde estavam antes. Finalmente, subimos no veículo para tentar ter uma visão melhor. Foi aí que vimos algo que deveríamos ter notado antes. Uma mensagem enorme escrita na neve. Era impossível acreditar no que estávamos vendo. Ficamos paralisados. Não sabemos quem ou o que escreveu aquilo. Depois disso, o pânico tomou conta. Tentamos usar o veículo para voltar, mas nenhum de nós sabia dirigir bem naquele terreno. Acabamos caindo em um buraco grande, a cerca de 1 milha daqui, e deixamos o veículo lá. Jack ainda está desaparecido, em algum lugar nesse deserto gelado. Após terminar o relato, a bióloga começou a chorar descontroladamente e saiu para o dormitório, enquanto nós ficávamos sem palavras, tentando processar tudo aquilo. Jack não havia respondido a nenhuma chamada no rádio, nem tentou entrar em contato com a gente. O local da escavação ficava a cerca de 1 hora de carro da nossa base, e estávamos a milhares de quilômetros de qualquer civilização. Como pesquisadores, nos sentíamos completamente incapazes de fazer qualquer coisa. Um dos técnicos disse que precisávamos trazer o veículo de volta. Ele colocou o traje de proteção e, junto com outro trabalhador da manutenção, saiu em uma moto de neve adaptada para viagens curtas. Não sei como conseguiram, mas trouxeram o SUV de volta em menos de 1 hora, e isso já com o sol se pondo. Procurar por Jack à noite seria muito perigoso, então decidimos esperar até o dia seguinte. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Um dos colegas ficou vagando pelos corredores, bebendo sem parar, enquanto eu tentava ouvir música para abafar o som dos soluços vindos do corredor. Nossa base parecia uma prisão de concreto, isolada no meio do gelo. Estávamos completamente sozinhos. Antes de ir dormir, o médico comentou algo que me incomodou profundamente. Se o Jack ainda estiver vivo, talvez ele esteja melhor lá fora. Na manhã seguinte, saímos para buscar Jack. Apenas os 2 terapeutas e o homem que vagou à noite ficaram na base, provavelmente porque ele ainda estava de ressaca. Arrastamos a caixa trancada para fora do veículo e a deixamos na sala de recreação. Decidimos que lidaríamos com ela mais tarde. Voltamos ao local da escavação e procuramos ao redor durante o dia inteiro. Não encontramos nada, nenhuma pista, pegadas ou sinal de Jack. A mensagem que tínhamos visto antes na neve também havia desaparecido, mesmo sem ter nevado à noite. Voltamos à base nos sentindo culpados e sem esperança. Quando chegamos, algo estranho nos esperava. Na neve, havia um jato particular com esquis no lugar das rodas. Muito diferente do avião simples e velho que nos trouxe até ali. Ao entrar na base, fomos recebidos por risadas altas vindas da sala de recreação. Lá dentro, encontramos um homem baixo, careca, com um cavanhaque branco, fumando um charuto. Ele estava vestido com um terno impecável e parecia completamente fora de lugar. 2 seguranças enormes de óculos escuros estavam parados na porta. Todos ficamos paralisados, sem entender o que estava acontecendo. "Bem", disse o homem com um forte sotaque, virando-se para nós. "Então, aqui está o resto da equipe." Ele ficou de pé e terminou de ajeitar um dos anéis em sua mão. "Sou Thompson. Prazer em finalmente conhecer todos vocês." Nos apresentamos meio sem jeito, percebendo que ele era claramente quem estava no comando. Ele nos convidou para o refeitório para uma reunião mais formal. Essa já era a 2ª situação estranha que acontecia na expedição. Ele começou expressando suas condolências pelo desaparecimento de Jack, dizendo que ninguém tinha culpa. Quanto à mensagem estranha que vimos na neve, ele abaixou a voz e comentou:
Esse lugar parece sussurrar para você correr em algum momento. Não deixe isso afetar vocês. Depois explicou o objetivo da expedição. Estavam buscando sinais de qualquer tipo de visita ou presença no passado. Ele também mencionou que queria estudar os efeitos psicológicos de viver no Polo Sul, já que planejava colonizar a região no futuro. Era por isso que havia enviado 2 terapeutas e um ministro junto à equipe. Quando falou isso, ele apontou para mim, o que me fez sentir desconfortável e exposto. Antes de encerrar, ele nos agradeceu pelo trabalho e nos mandou descansar após nos oferecer um jantar incrível, com bife preparado pelo chefe pessoal dele. Na manhã seguinte, tomamos café com bacon e ovos, e Thompson pediu que fôssemos um por um ao consultório do terapeuta para uma conversa particular. Quando chegou a minha vez, ele foi bastante respeitoso, algo que valorizo, embora às vezes pareça meio forçado quando as pessoas descobrem que sou um ministro. Então, reverendo, como está sendo isso tudo para você? Perguntou ele calmamente. Bem, não sei como responder a essa pergunta depois do que passamos nos últimos dias, respondi. Ele sorriu levemente e comentou. Bom ouvir isso. Depois me olhou diretamente e disse, vou ser honesto com você. Você é a pessoa mais importante aqui. Confuso, perguntei. Como assim? Thompson pausou por um momento, escolhendo bem as palavras. Essa expedição é mais sobre pesquisa psicológica do que qualquer outra coisa. Ele disse, sem rodeios. Queríamos ter uma figura religiosa e pelo menos 2 terapeutas para observar como as pessoas lidam mentalmente nesse ambiente extremo. Estamos testando diferentes grupos para entender como criar uma nova comunidade aqui. Ele então explicou por que eu havia sido escolhido. Eu sou metodista, mas escolhi você por causa de um artigo que você escreveu há algum tempo. No final, você disse algo que reflete exatamente o que eu acredito. Curioso, perguntei, e o que seria? Thompson citou, para realmente entender Deus, também devemos tentar entender o oposto dele. Na hora, lembrei do artigo que ele mencionava. Era algo que eu havia escrito depois de um seminário sobre demonologia e sua relação com a modernidade. Me senti desconfortável ao lembrar, já que esse é um tema delicado e, para mim, sempre foi uma área sombria. Apesar de Thompson parecer ter feito bastante pesquisa sobre mim, eu ainda não tinha certeza de que aquele artigo específico me qualificava para estar numa missão tão complicada na Antártida. Saí do consultório com Thompson e me juntei aos outros para continuar a rotina do dia. A sensação não era boa. Estávamos aqui, no calor, enquanto esse homem fazia ainda mais perguntas, e nosso amigo estava lá fora, sozinho e congelando. Eu ouvi várias vezes o biólogo e os geólogos pedindo para sair. No começo, eles ignoraram, mas depois ele os lembrou com firmeza que estavam sob contrato. Eles se retiraram para seus quartos depois que Thompson saiu à noite com a ordem de relatar se encontramos alguma coisa. Thompson entrou no avião com seus seguranças e foi embora logo em seguida. Antes de dormir, juro que ouvi sussurros no deck de observação, mas quando fui verificar, não havia ninguém. No dia seguinte, uma grande nevasca chegou. Acreditamos que Jack tinha morrido lá fora, na neve. Ninguém conseguiria sobreviver a uma nevasca abaixo de 0. Depois de 3 dias, as coisas pioraram oficialmente. Decidimos abrir o cofre que estava selado com metal. Demorou, mas os 2 homens da manutenção usaram maçaricos até conseguir abrir. Eles tentaram puxar a tampa do baú. Nos reunimos ao redor e eu fiquei o mais perto possível. Quando eles viraram a tampa, ela balançou e uma fuligem preta saiu de dentro. Tossimos, e quando a poeira baixou, vimos o que estava lá. Não havia nada importante, apenas um pedaço de barbante, um dedal e sal espalhado. Ficamos ali, olhando uns para os outros, tentando entender o que aquilo estava fazendo no gelo, lá embaixo, em camadas tão profundas. Conversamos um pouco até que percebi o físico saindo.
Ele estava tão pálido que parecia um fantasma. Fui atrás dele para perguntar o que estava acontecendo. Ei! Gritei quando o alcancei no dormitório. Você está bem? Ele ficou lá, balançando a cabeça. Depois de um tempo, ele respondeu. Não! O que aconteceu? Perguntei confuso, sem entender por que ele estava tão estranho. Nesse momento vi os outros indo para o refeitório, mas percebi que o homem do moletom laranja não estava lá. Fiquei incomodado com isso quando o físico falou baixinho. Você viu a palavra na tampa? Não, respondi confuso. Deve ter passado despercebido. Você sabe ler hebraico? Ele perguntou, engasgando com as lágrimas. Não, respondi. Eu estudei grego. Espere, eu acho que consigo. Eu sou judeu ou era. Posso ler hebraico, pelo menos o básico. A voz dele tremia. Eu queria não saber. O que dizia? Perguntei. Ele falou, enquanto algo estranho, enquanto uma lágrima rolava pelo seu rosto. Eu nunca tinha visto ele assim antes e, para ser honesto, fiquei assustado. Você não pode acreditar no... Ele gritou, me interrompendo. Você sabe que eu também percebo. Esse lugar não está certo. Ele faz coisas com você. Deus, na primeira semana, eu ficava perseguindo passos ao redor do chuveiro todas as manhãs, só para perceber que eu estava sozinho. Coloquei a mão no ombro dele e tentei acalmá-lo. Vai dar tudo certo. Queria poder acreditar no que dizia, mas aquela caixa tinha uma energia estranha. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, acordei com o som de passos. Eram tão altos que consegui ouvi-los até pelos meus fones de ouvido. Fui verificar e não havia ninguém acordado além de mim. Ouvi soluços suaves vindo do quarto do casal, mas sabia que era melhor não incomodá-los. Eles estavam passando por um momento difícil. Quando voltei para o meu beliche, passei pelo refeitório e vi algo horrível. As cadeiras e mesas estavam espalhadas por todo lado. A comida estava jogada nas paredes e no teto. Utensílios e aparelhos estavam no chão, no centro. E no meio de tudo isso, havia uma grande cruz de aço enferrujada e pregado nela estava Jack. Ele estava coberto de sangue, com os olhos parecendo que as veias tinham estourado. Arame farpado estava enrolado em seus braços e pernas, e pregos estavam cravados nos pulsos e tornozelos dele. Ele estava careca, magro, e quando fez contato visual comigo, tremia violentamente. Então ele gritou com sangue se espalhando. Nesse momento, eu perdi o controle. Caí para trás e deslizei no chão, chamando todos no corredor, perguntando sem entender o que estava acontecendo. Eu tinha ido ao banheiro. Apontando para o refeitório, entre lágrimas e respirações rápidas, estava em pânico. O lugar estava completamente normal. Nada estava fora do lugar. Nenhuma cruz, nenhum Jack, nenhuma destruição. A última coisa que me lembro é de estar tomando banho e abrindo uma garrafa. Apenas 3 horas depois, acordei no banheiro coberto por um cobertor. Suspirei e disse a mim mesmo, isso foi coisa da minha cabeça. Jane, a terapeuta, estava dormindo no sofá. Ela foi muito paciente durante tudo isso e tenho certeza de que ficou desapontada com minha falta de profissionalismo. Eu ainda estava bêbado quando me levantei. Todos ainda dormiam e a nevasca ainda estava destruindo o complexo. Vaguei pelos corredores e ouvi os soluços do quarto do casal novamente. Percebi, ainda atordoado, que eles talvez precisassem de ajuda. Bati suavemente na porta, mas o choro não parava. Antes que eu pudesse bater de novo, precisei ir ao banheiro. Corri e vomitei na privada. Agora, me sentindo um pouco mais alerta, enquanto limpava a boca, vi uma figura saindo do banheiro. Estava escuro e alto, mas não consegui identificar mais nada. Finalmente cansado, voltei para o meu beliche. Tive um sono agitado, mas acabei dormindo. No dia seguinte, acordei com alguém me sacudindo. Abri os olhos e vi um dos homens da manutenção. Ele disse que algumas pessoas tinham desaparecido. Eu fiquei meio tonto. Ele se virou para o corredor e eu podia ouvir vozes vindo do refeitório. A única pessoa que vi lá era o físico.
Ele estava de costas, encostado na parede. Vamos, falei, ainda arrastado. Ele não se mexeu, apenas ficou lá. Só saí quando percebi que ele ainda estava respirando. Entrei no refeitório. Estava iluminado por velas de emergência. Vi a bióloga, Jane, a médica e os 2 homens da manutenção. Fiquei sabendo que estávamos com menos da metade do grupo original. O outro homem da manutenção disse: "Bem, olha quem está tentando nos assustar de novo." Eu não sorri nem discordei. Apenas sentei ao lado do médico e perguntei onde estavam os geólogos. "Eles não atenderam a porta", disse Jane, com um olhar cansado. "O outro terapeuta também sumiu." "Vamos embora", gritou o biólogo, "assim que a nevasca passar. Estamos a 1000 quilômetros da base mais próxima." Me senti mal por dizer isso, mas não queria arriscar uma morte certa por causa de uma alucinação de cabine. "Bem", disse o homem que me acordou, "temos um trenó enorme, carregamos vários tanques de gasolina, então só precisamos chegar a 50 milhas da base mais próxima para conseguirmos sinal de rádio. Temos GPS. Vamos dirigir em turnos e ir devagar para evitar armadilhas." "Está bom assim?" perguntou o médico. Todos concordaram. "Nesse caso", ele continuou, "sugiro que passemos os próximos dias juntos, esperando que os desaparecidos voltem, e se não, vamos pedir perdão no inferno." Passei o dia sentado. Eu realmente não sabia por que todos estavam tão perturbados. Ficamos todos agachados no escuro, tentando conversar para preencher o vazio. A luz das velas fazia sombras dançarem e a escuridão era sufocante. Nós 6 ficamos ali, esperando. Finalmente, por volta das 6 da tarde, Jane sugeriu que fôssemos verificar os geólogos. Nos aproximamos do quarto deles e ouvimos os soluços. Estavam mais fracos, mas ainda assim presentes. Jane bateu na porta, esperou, bateu de novo e então gritou que ia entrar. Mas a porta estava trancada. O homem da manutenção começou a bater com o punho e ameaçou arrombar. Ele pegou um ferro e uma chave e foi até a porta. Quando ele a abriu lentamente, a cena que vimos foi um pesadelo. A primeira coisa que notei foi o sangue. Estava por toda parte, nas paredes, na cama, no teto, no chão. Cobria a lâmpada e tingia o quarto de vermelho. Na cama estava o geólogo. Seus olhos estavam arregalados de choque e sua boca aberta. Sua garganta foi arrancada e sua perna mastigada até o osso. Sua esposa estava sentada ao lado dele, com as costas viradas para nós. Ela se virou, coberta de sangue. Estava chorando e mastigando. Ela cuspiu a carne ensanguentada enquanto soluçava. Sua expressão passou de tristeza para uma raiva pura e intensa. Ela tentou gritar, mas só saiu um barulho estranho, junto com pedaços de carne. O trabalhador da manutenção fechou a porta e todos nós entramos em pânico. "Fechem a porta!" gritou o médico. Corremos até a cozinha e colocamos mesas na frente da porta, empilhando móveis suficientes para manter aquele monstro preso. Voltamos para a sala de estar, todos chorando, e Jane estava em posição fetal, tremendo incontrolavelmente. "Vamos embora amanhã", disse o médico bufando entre as persianas. A nevasca ainda estava forte lá fora. Eu jurava que o vento estava tão forte que parecia zombar de mim. Fomos até a escada e subimos para o deck de observação. Do lado de fora, vimos a escuridão se espalhando, exceto por um ponto de luz a alguns metros de distância. Através da falta de energia, podíamos ver o fogo. O SUV estava em chamas, com tanques de gasolina ao redor. No topo das chamas, havia uma pessoa. Ao olhar mais de perto, percebi que ela estava nua e dançando. Meu Deus! A bióloga levou a mão à boca. Jenny era ela. Estava nua e sendo queimada pelas chamas. Seus gritos ecoavam pela escuridão. Nós assistimos enquanto o fogo consumia seu corpo, até que ela finalmente caiu, ficando em silêncio para sempre. Descemos as escadas, sentindo-nos sem esperança. Sentamos na sala escura e ninguém falou até o dia amanhecer.
O físico ainda estava na cama, tentando ignorar tudo, mas eu sabia que ele já estava perdido. O som dos passos nos quartos vazios era alto, mas, nesse ponto, eu já havia desistido. Se fosse morrer ali, então que fosse. Nos agachamos no chão, nos cobrindo com cobertores e casacos, e choramos. Uma vela na frente de nossos pés era a única fonte de luz. Fechei os olhos com força para não ver a sombra escura se movendo de um lado para o outro no quarto à nossa frente. Na manhã seguinte, a energia voltou. As luzes piscavam e nós ficamos parados lentamente no brilho fraco e intermitente. Ouvi música vindo dos chuveiros. Todos caminhamos juntos e olhamos dentro. A música Jesus Take the Wheel estava tocando em loop em um MP3. Entramos na sala cinza e vimos o físico nu, sentado no chão em frente ao iPod. Parecia haver sangue escorrendo pelo ralo abaixo dele. Ele lentamente virou a cabeça para mim, levantou a mão esquerda até os lábios e fez um sinal pedindo silêncio com a outra mão. Ele levantou seus órgãos genitais mutilados e ensanguentados, fechou os olhos e sorriu com um grande sorriso. Com os dentes à mostra, ele sussurrou: "Eu gosto dessa música agora." "Deus", disse o médico. Ele se aproximou lentamente do homem ensanguentado, tentando mantê-lo calmo. "Está tudo bem, garoto. Estou aqui para ajudar." O físico riu novamente, com os olhos ainda fechados e os dentes à mostra. Quando o médico se aproximou, o homem gritou com um som desumano e saltou para a frente. Ele atacou. O médico caiu no chão, com os dentes do físico cravados em sua jugular. O sangue escorreu pelo pescoço do médico e pelos dentes do físico. Ele ficou de pé e virou sua intenção violenta para nós. O médico cuspiu sangue e tentou respirar, enquanto o homem, ainda com o olhar fixo, se preparava para atacar. Então, um estrondo encheu nossos ouvidos, deixando-nos atordoados. Caí no chão, sentindo uma dor insuportável. Finalmente, a dor diminuiu e vi o corpo do físico, agora morto, em uma poça de seu próprio sangue. Uma ferida circular atravessava todo o seu crânio. Um dos trabalhadores da manutenção estava segurando uma pistola fumegante. Agora, éramos 4. Eu, o biólogo e os 2 trabalhadores da manutenção. O restante estava desaparecido ou morto. Apesar da energia estar ligada, o satélite havia caído, destruindo nossas chances de comunicação por rádio e Wi-Fi. Todos nós andávamos de um lado para o outro. Chorávamos e entrávamos em pânico por horas, até que finalmente um dos homens da manutenção disse: "Nossa única chance de sobrevivência é consertar aquela antena." Olhamos para ele e, sem palavras, sabíamos que ele estava certo. Do lado de fora, tudo ainda estava coberto de neve, e o vento forte parecia imbatível. "Eu vou", disse o outro homem. "Nós vamos juntos", respondeu o primeiro. O biólogo e eu sabíamos que não podíamos fazer nada para impedir. Assistimos os 2 saírem com seus casacos pesados, enfrentando a nevasca implacável. Esperamos, tentando captar sinais de rádio e Wi-Fi, mas o tempo parecia se arrastar. Quando finalmente voltaram, foi a primeira vez em muito tempo que sorrimos. Nos preparamos para receber os homens de volta. Sentados, ficamos esperando, e a cada segundo que passava, sabíamos que éramos os últimos. Eventualmente acabamos adormecendo, exaustos de tanto chorar. Antes de fechar os olhos, juro que ouvi risadas de uma criança. Acordei algum tempo depois, completamente sozinho. Gritei pelo biólogo, procurei por todos os cômodos até encontrar a última coisa que eu queria ver. A encontrei no observatório. Ela havia deixado uma carta dizendo que queria ver o mundo exterior antes de morrer. Em seu braço, havia uma seringa vazia, provavelmente usada para pôr fim à sua vida. Seus olhos estavam vazios, fixos no nada. Eu a deixei em paz. Agora, escrevo isso no que pode ser meu último momento de clareza, tentando entender o que aconteceu. A razão pela qual fomos levados a esse inferno congelado, apenas para morrer. A razão pela qual
Estou escrevendo essa história antes de colocar uma pistola sinalizadora de emergência na minha boca. Voltei para o escritório onde estava. Estava em um estado de pânico. Olhei no espelho e percebi que meus olhos estavam completamente pretos. Essa visão me fez quebrar o espelho. Cortei os dedos com os cacos, o que me trouxe de volta à realidade. Em um breve momento de clareza, notei um pedaço de papel que havia caído dos pedaços quebrados. Era uma nota com uma imagem. A nota dizia: "Se você está lendo isso, espero que não seja tarde demais. Este lugar não é o que você pensa. O homem no comando não é religioso. Ele é muito mais perigoso. Talvez você tenha encontrado aquela caixa. Dentro dela há algumas coisas para assustar você. Aquela poeira preta que você viu era o mal. Deus, o que realmente está acontecendo aqui? Nunca se perguntou por que você está tão longe de qualquer outra base? Este é um centro de testes de armas. Você tem testado compostos para uma empresa privada, sem saber. Este composto, em particular, é uma cepa de patógeno psicótico não rastreável, desenvolvido para líderes mundiais. A ideia é fazer com que o inimigo se mate. Se você respirou a poeira preta, então é tarde demais. Tudo o que pode fazer agora é tentar espalhar essa mensagem. Mas não confie nos homens da manutenção e nem no homem alto para quem eles trabalham, Thompson. Eles desaparecerão sem deixar vestígios logo após sua visita. Eu registrei os comportamentos deles. Então, mesmo que a nevasca, que você provavelmente já está enfrentando, diminua, você será encontrado e morto se tentar escapar. Sinto muito por ter perdido toda a minha equipe. Gostaria que você nunca tivesse vindo. Sinto muito. A foto anexada parecia ser da equipe anterior. Em tinta vermelha, um homem estava circulado e era um dos homens da manutenção. Então, ele fazia parte de tudo aquilo.